Você sente que o cansaço não passa? Que o desejo sumiu, o sono não é mais o mesmo e as manhãs parecem cada vez mais difíceis? Talvez o problema esteja no seu jantar. Neste vídeo revelador, você vai descobrir os 3 alimentos noturnos que sabotam sua energia sem você perceber. O que comer no lugar para dormir melhor, acordar com mais disposição e recuperar o desejo. Como o jantar influencia seus hormônios, seu sono e até seu humor. E por que mudar agora pode ser a chave para transformar sua saúde. Após os 60, assista até o fim. Porque pequenas mudanças na alimentação noturna podem significar grandes transformações na sua vitalidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais vídeos sobre saúde, energia e bem-estar na terceira idade. Logo depois das 19 horas, muitas casas entram em modo automático. Panelas no fogo, pão na torradeira, queijos e frios espalhados na mesa. E aquela velha crença, vamos comer bem à noite porque amanhã é outro dia. Só que o amanhã, para quem está na terceira idade, vem cobrando um preço cada vez mais alto. E esse preço começa justamente no prato, e no horário errado. O jantar, que deveria preparar o corpo para o descanso, muitas vezes se transforma no sabotador silencioso do sono, da energia e até do desejo. Mas o problema não está apenas no que se come, está na forma como o corpo reage, principalmente depois dos 60 anos. Com o avançar da idade, o metabolismo diminui, o sistema digestivo se torna mais lento, a liberação de enzimas se reduz e o organismo precisa de mais tempo e cuidado para processar o que antes parecia inofensivo. Um pão branco à noite, por exemplo, pode ser suficiente para provocar picos de insulina, atrapalhar a liberação de melatonina e transformar o sono em uma sequência de microdespertares que ninguém percebe, mas que deixam o corpo exausto ao acordar. Um copo de leite integral, que tanta gente considera saudável, pode trazer desconforto gástrico e prejudicar a qualidade do sono em quem já tem digestão mais sensível. E os frios, como presunto, salame e mortadela, são ricos em sódio, gorduras saturadas e conservantes que inflamam o corpo, elevam a pressão e afetam a saúde cardiovascular durante a noite. Além disso, a noite é o momento em que o corpo mais precisa de equilíbrio hormonal. É quando se produz melatonina, o hormônio do sono, e também quando há liberação de GH, hormônio do crescimento, fundamental para a regeneração celular e para o bom funcionamento do sistema imunológico. Comer errado à noite não apenas atrapalha o sono, como interfere diretamente nesse ciclo natural de recuperação. O resultado? Cansaço persistente, dificuldade de concentração, desejo em queda e aquela sensação constante de que algo está desregulado. Mas o que pouca gente sabe é que a alimentação noturna tem impacto direto também na produção de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Estudos mostram que uma dieta rica em alimentos inflamatórios à noite pode reduzir significativamente os níveis de testosterona livre no sangue. E quando esse hormônio cai, junto com ele vai a libido, a disposição, a força muscular e até a autoestima. Ou seja, não se trata apenas de emagrecimento ou saúde digestiva. Trata-se de manter o corpo ativo, o cérebro desperto e o desejo vivo, mesmo depois dos 60. Outro erro comum à noite é o consumo de álcool como forma de relaxamento. Uma taça de vinho, um copo de cerveja ou até mesmo um licor para ajudar a dormir pode parecer inofensivo, mas age exatamente no sentido oposto. O álcool altera a arquitetura do sono, reduz o sono REM, responsável pelo descanso mental profundo, e ainda interfere na produção hormonal noturna. Pior ainda quando vem acompanhado de petiscos salgados, frituras ou doces, uma combinação explosiva para o sistema nervoso e para o fígado, que precisa trabalhar dobrado durante a madrugada. E é aí que vem a pergunta: se tudo isso está sabotando o corpo, o que deve ser feito? A boa notícia é que mudar esse cenário não exige grandes sacrifícios. Na verdade, a substituição de apenas 3 ou 4 elementos do jantar já é suficiente para transformar radicalmente o sono, a energia e o equilíbrio hormonal em poucos dias. Tudo começa com o reconhecimento de que o jantar precisa ser leve, funcional e adequado à nova fase do corpo. A lógica aqui é simples. Quanto mais fácil for digerir, mais energia sobra para o corpo fazer o que realmente precisa durante a noite. Reparar células, equilibrar hormônios, preservar o cérebro e ativar a libido. A primeira chave está na eliminação de alimentos inflamatórios. Pão branco, massas refinadas, queijos curados, embutidos, doces e bebidas alcoólicas precisam ser evitados. No lugar deles, entram alimentos de alto valor biológico, com baixo índice glicêmico e propriedades calmantes naturais. Estamos falando de um jantar que não sobrecarrega, mas prepara o corpo para o descanso mais profundo possível. A segunda chave está na escolha do momento certo para comer.
Jantares tardios, depois das 20 horas e 30 minutos, fazem com que o corpo precise digerir justamente quando deveria estar liberando hormônios importantes. Comer mais cedo, entre 18 e 19 horas, permite uma digestão completa antes de dormir, reduzindo refluxo, distúrbios do sono e acúmulo de gordura abdominal. E a terceira chave está na composição do prato. Um bom jantar para quem busca energia, descanso e vitalidade hormonal inclui uma porção de proteína leve, como frango orgânico desfiado, ovos cozidos ou tofu. Uma fonte de gordura boa, como azeite de oliva extra virgem ou abacate. Vegetais cozidos ou refogados, como abobrinha, cenoura, chuchu, espinafre. E uma pequena porção de carboidrato complexo, como batata doce, quinoa ou arroz integral em pequena quantidade. Temperos calmantes como cúrcuma, manjericão e alecrim podem potencializar os efeitos de relaxamento e ajudar o corpo a entrar naturalmente no estado de descanso profundo. Mas o mais importante de tudo é entender que o jantar não é apenas uma refeição. Para quem está na terceira idade, ele se transforma em um dos pilares da saúde do dia seguinte. O que você come hoje define como você acorda amanhã. E o seu corpo, principalmente depois dos 60, já não tem mais tempo a perder com excessos, erros repetidos ou hábitos noturnos que esgotam em vez de regenerar. Porque dormir mal, perder desejo e acordar sem energia não é uma consequência inevitável da idade. É muitas vezes apenas o reflexo de um jantar que pode e precisa mudar. Logo após o jantar errado vem a madrugada silenciosa e o corpo começa a pagar a conta. Enquanto por fora tudo parece calmo, por dentro, uma verdadeira batalha se instala. O fígado tenta metabolizar as toxinas, o estômago ainda trabalha pesado para digerir gorduras, a insulina permanece elevada e o cérebro, privado do descanso profundo, não consegue consolidar memórias nem equilibrar neurotransmissores como deveria. É por isso que, mesmo dormindo por 7 ou 8 horas, muitos idosos acordam cansados, irritados e com aquela sensação de que não descansaram. E isso tem nome: sono não restaurador. Um dos principais sintomas associados à alimentação errada à noite. Pesquisas científicas realizadas nos últimos 10 anos têm revelado uma conexão clara entre a qualidade do sono e os hábitos alimentares noturnos, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine apontou que dietas ricas em gorduras saturadas e carboidratos simples durante o jantar reduzem drasticamente o tempo de sono profundo, fase N3, responsável pela recuperação física e imunológica do corpo. Outro dado alarmante veio de um levantamento realizado na Universidade de Harvard, que mostrou que o consumo frequente de refeições pesadas após as 19 horas aumenta em até 42% o risco de distúrbios metabólicos em adultos com mais de 65 anos, como resistência à insulina, acúmulo de gordura visceral e inflamação crônica de baixo grau. Mas o que isso tem a ver com desejo? Tudo. O desejo não nasce no impulso. Ele nasce no equilíbrio hormonal, na vitalidade do corpo e na qualidade da conexão mente-corpo. Quando o organismo está inflamado, o sono é superficial e os níveis de testosterona caem. O desejo, a sensibilidade e o prazer também diminuem. Isso afeta tanto homens quanto mulheres na terceira idade. O jantar, nesse contexto, deixa de ser apenas um momento de alimentação e se torna um termômetro da vitalidade. Um corpo que dorme bem, digere com leveza e acorda renovado, naturalmente responde melhor aos estímulos da vida, inclusive os afetivos e sensuais. É por isso que a primeira atitude para recuperar o vigor é observar o que entra no prato depois das 18 horas. Não se trata de cortar calorias ou viver de folhas. Trata-se de escolher alimentos que nutrem, acalmam e sinalizam para o corpo que a noite é o momento da recuperação. E isso exige inteligência alimentar, não restrição. Vamos falar então de soluções práticas. Começando por um substituto simples e poderoso: trocar o pão branco e o queijo amarelo por um creme de grão de bico com legumes cozidos no vapor. O grão de bico é rico em triptofano, aminoácido precursor da serotonina e da melatonina, que ajudam a regular o humor e o sono. Quando combinado com vegetais ricos em magnésio como espinafre, abobrinha e couve-flor, o efeito calmante é ainda mais potente. Outra substituição eficaz é trocar massas e arroz branco por purê de abóbora com frango desfiado. A abóbora tem baixo índice glicêmico, é rica em beta-caroteno e ajuda na saúde intestinal. Já o frango fornece proteína magra, que sustenta o corpo durante a noite sem sobrecarregar. E para quem sente falta de algo doce à noite, o ideal é preparar uma sobremesa funcional com ingredientes que ajudam o corpo a relaxar. Um exemplo eficaz é o creme de banana amassada com cacau em pó e um pouco de semente de chia. Essa combinação oferece saciedade, melhora a produção de serotonina e contribui para um sono mais profundo e contínuo.
Além da escolha dos alimentos, o ritual noturno também influencia diretamente no resultado. Evitar telas, luzes fortes, discussões ou excesso de estímulos após o jantar cria um ambiente propício à liberação de melatonina. Tomar um chá de camomila com lavanda ou valeriana meia hora após comer potencializa o relaxamento e ajuda o corpo a se preparar naturalmente para dormir. Outro ponto importante é respeitar o tempo entre a última refeição e o momento de deitar. Dormir com o estômago cheio obriga o organismo a desviar energia do sono para a digestão, criando desconfortos como refluxo, agitação noturna e suor excessivo. O ideal é que o jantar aconteça entre 18 e 19 horas e que o horário de deitar seja por volta das 21 horas e 30 minutos, garantindo assim ao menos 2 horas e meia de digestão ativa antes do repouso. E se você está pensando, mas eu sempre comi assim e nunca tive problema, vale lembrar, o que o corpo tolera aos 30, ele cobra aos 60. A capacidade digestiva, a sensibilidade hormonal e a velocidade metabólica mudam com a idade. E a boa notícia é que, com mudanças simples, é possível restaurar não só o sono, mas a disposição, o humor e o prazer de viver. Basta começar pelo prato do jantar, porque às vezes o que está sabotando sua energia não é o tempo, nem a idade, é apenas o que você insiste em comer, e o horário em que insiste em comer. As mudanças mais poderosas acontecem nos detalhes. E quando se trata de alimentação noturna, um detalhe que faz toda a diferença é a ordem em que os alimentos são consumidos. Estudos mostram que iniciar o jantar com vegetais ricos em fibras, como brócolis, vagem ou couve, ajuda a reduzir a velocidade da digestão dos carboidratos consumidos em seguida. Isso impede picos de glicose, melhora a saciedade e favorece um sono mais estável. Parece um ajuste simples, mas pode representar a diferença entre uma noite mal dormida e uma noite verdadeiramente restauradora. Outro ponto crucial, e muitas vezes ignorado, é a temperatura dos alimentos. Refeições muito quentes ou muito frias à noite podem agredir o sistema digestivo e dificultar a adaptação do corpo ao ritmo noturno. Pratos mornos, em temperatura confortável, são melhor assimilados, reduzem o esforço gástrico e promovem um estado de equilíbrio interno. Isso é especialmente importante em idosos com refluxo, gastrite ou sensibilidade intestinal. Mas a transformação não acontece apenas no corpo. Ela se reflete na rotina, no comportamento, no humor e na autoestima. Quando o sono melhora, a mente desperta mais leve, a disposição para caminhar aumenta, o desejo retorna com naturalidade e até o humor se estabiliza. A alimentação noturna, nesse sentido, não é só uma estratégia de saúde, é um resgate de vitalidade, uma reconexão com o que realmente importa. Sentir-se bem dentro do próprio corpo. E essa transformação, quando bem orientada, é rápida. Muitos pacientes relatam diferença já nos primeiros 3 dias. Em uma semana, o padrão de sono muda. Em 15 dias, o intestino regula, o inchaço abdominal diminui e o despertar se torna mais leve. Em um mês, a disposição pela manhã é visível e com ela surge uma nova motivação para cuidar do corpo, da mente e dos vínculos afetivos. Mas para isso acontecer, é preciso vencer 3 sabotadores silenciosos: o costume, a pressa e o auto-engano. O costume diz: sempre comi isso e sempre dormi bem. Mas o corpo muda. O que antes era tolerado, agora pesa. E negar essa mudança é impedir a saúde de evoluir. A pressa diz: vou comer qualquer coisa, só para não dormir com fome. Mas qualquer coisa, à noite, custa caro. Pode ser o que impede a testosterona de ser produzida, a melatonina de ser liberada, ou o GH de atuar corretamente no sono profundo. E o auto-engano diz: esse pão com queijo e um copo de leite não fazem mal a ninguém, mas fazem, especialmente para quem tem mais de 60 anos, colesterol elevado, insônia leve ou queda de desejo. É por isso que criar uma rotina noturna funcional é tão importante quanto se alimentar bem durante o dia. O jantar precisa ser planejado com o mesmo cuidado que se planeja o café da manhã, porque é à noite que o corpo decide como será o dia seguinte. E se você quer energia, desejo e clareza mental, tudo começa no prato, antes mesmo de dormir. Então vamos a mais 3 sugestões práticas que podem ser aplicadas hoje mesmo. 1. Sopa de lentilha com gengibre e cúrcuma. A lentilha fornece proteína vegetal, ferro e fibras. Gengibre e cúrcuma são anti-inflamatórios naturais que favorecem o sono e melhoram a saúde intestinal. Uma sopa leve, morna, sem creme de leite nem farinhas, pode ser a melhor aliada de uma noite sem agitação. 2. Omelete de claras com espinafre refogado. Rica em proteína leve, cálcio e magnésio, essa combinação nutre sem pesar. O espinafre tem efeito calmante e ajuda na produção de neurotransmissores do bem-estar. Use azeite extra virgem e evite queijos amarelos.
Se quiser um toque especial, adicione semente de linhaça dourada. 3. Papinha morna de maçã com canela. Uma alternativa doce, sem açúcar, que acalma o sistema nervoso e reduz a vontade por doces artificiais. A maçã, levemente cozida, libera pectina, que melhora o trânsito intestinal. A canela regula a glicemia e aquece o corpo, favorecendo um sono mais profundo. E se você ainda tem dúvidas sobre como adaptar essas mudanças à sua realidade, lembre-se, o corpo fala. Acordar cansado, sem energia e sem vontade de nada não é um destino inevitável, é um alerta. E o jantar, silenciosamente, pode ser o gatilho de tudo. Porque o que você coloca no prato à noite pode estar determinando se seu corpo vai se recuperar ou continuar se esgotando. E se há uma certeza que se aprende com o tempo, é que o corpo não mente, ele sinaliza, reclama, reage e, com o passar dos anos, deixa de esconder o que foi negligenciado. O cansaço ao acordar, a mente confusa nas primeiras horas do dia, a falta de motivação para atividades simples, o desejo que desaparece lentamente, tudo isso não acontece por acaso. A base da saúde, da energia e da disposição começa onde menos se espera, no prato do jantar. E é por isso que, ao corrigir o que se come à noite, muitos idosos redescobrem a própria vitalidade e se surpreendem ao notar que o prazer de viver ainda está ali, apenas adormecido sob camadas de hábitos ruins. Para entender esse impacto, é importante lembrar que o corpo segue ritmos biológicos naturais, chamados de ritmos circadianos. Eles regulam a liberação de hormônios, a digestão, a temperatura corporal, o funcionamento cerebral e até o humor. Quando se come tarde da noite ou alimentos inflamatórios, esses ritmos são desorganizados. O cortisol, que deveria cair à noite, se mantém elevado. A melatonina, que deveria subir, é suprimida. O resultado é um corpo que dorme mal, produz menos hormônios sexuais, acumula gordura visceral e envelhece mais rápido. Já quando se janta cedo e de forma leve, esses mesmos ritmos se reequilibram. O corpo entende que pode descansar. O fígado entra em fase de desintoxicação. Os níveis de insulina caem e o GH, hormônio do crescimento, é liberado, fundamental para a regeneração celular. É nesse momento que o sistema imune se fortalece, a pele se renova e o cérebro realiza sua faxina noturna. Tudo isso acontece durante o sono profundo. E começa com o que você jantou. Outro ponto fundamental é a relação entre sono e libido. Estudos mostram que homens que dormem menos de 6 horas por noite têm níveis de testosterona até 25% mais baixos. Em mulheres, a privação de sono afeta a lubrificação, a resposta ao toque e o interesse pelo contato. Ou seja, não adianta usar suplementos, hormônios ou estimulantes se o corpo está exausto por dentro. Antes de qualquer outra estratégia, é preciso restaurar a base, e ela está na rotina alimentar. Por isso, para quem deseja envelhecer com mais vitalidade, a nova pergunta que deve ser feita todas as noites não é o que vou comer, mas sim o que estou entregando ao meu corpo para que ele possa me restaurar. Essa mudança de consciência transforma tudo, e ela começa em passos pequenos. Comer até no máximo 19 horas. Evitar frituras, queijos amarelos, embutidos, massas e doces após as 18. Escolher alimentos naturais, de fácil digestão, ricos em fibras e com potencial anti-inflamatório. Beber chás calmantes, em vez de sobremesas processadas. Criar um ambiente calmo após o jantar. Luz baixa, conversa leve, respiração profunda. Desligar telas ao menos 30 minutos antes de deitar. Essas ações simples têm o poder de restaurar. Algo que muitos acreditavam perdido. O prazer de acordar com energia, de sentir o corpo leve e de perceber que a idade não é um limite, mas uma oportunidade de viver com mais sabedoria. Porque longevidade não é viver mais tempo. É viver mais tempo com qualidade. E qualidade exige consciência. Então, se você sente que sua energia já não é mais a mesma, se percebe que o desejo anda fraco, o sono raso e o cansaço constante, não culpe apenas a idade. Comece pelo jantar. Mude o que coloca no prato. E observe como o corpo responde. Às vezes, o que separa o cansaço crônico da vitalidade plena é apenas uma colher a menos de comida ruim e uma escolha a mais por você.